O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Podem sentar-se um instante. Jesus Cristo, Ele está meio fitness, né? Ele pede para a gente caminhar 2 quilômetros, sinal de que a gente vai manter a saúde em dia. Mas, na verdade, Jesus está dando um recado mais do que explícito, não é? Ele diz assim que nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Alguém aqui ama o inimigo? Sim? Quem respondeu? Acho que alguém respondeu sim. Eu fiquei feliz, porque difícil amar inimigo, não é? Principalmente aquele que você vê e sabe que ele é o seu inimigo. Jesus pede que a gente ame essas pessoas. Somos amados também, e talvez sejamos inimigos de alguns, porque dá essa impressão de que só o outro é o errado, só o outro é o inimigo, só o outro faz aquilo que não é bom. Nós sempre fazemos o que é bom. Jesus hoje, Ele diz que a gente precisa retomar aquele princípio básico que nós recebemos lá no nosso batismo, que é ter a vida conduzida pelo dom do amor. Por mais que essa palavrinha esteja desgastada hoje, a gente tem que entender que é a referência de todo cristão. Quando Jesus diz ali assim: olha, se alguém te convida para andar 1 quilômetro, ande 2 com ele. Na verdade, Jesus diz: olha, faça mais do que o que ele espera de você, do que o que ele espera de você. Por isso que Jesus coloca como princípio o amor ao inimigo, porque amar o amigo, todo mundo faz isso. O papel do cristão é fazer o que é diferente. E Jesus começa a dar esses conselhos porque ele percebe que é isso que os seus discípulos precisam ouvir. Não só ouvir, mas trazer para dentro deles esta necessidade de olhar o amor não como uma passagem na nossa vida, não como uma teoria, mas como uma prática de vida, porque o discípulo precisa amar aquele que vai odiá-lo pela palavra, por aquilo que ele vai fazer. E se o discípulo não está preparado a isto, em relação a isto, ele não deve e não serve para ser discípulo. Por isso, o amor como condição. E Jesus vai dando esses exemplos. Olha, é por aí que precisa ir. Jesus até diz assim: olha, se alguém te pedir emprestado,
não vire as costas. Ele não falou se é dinheiro, mas falou que você não pode virar as costas para alguém para dizer assim: olha, o nosso coração precisa estar mergulhado no coração da outra pessoa. E é o maior sentimento de compaixão que a gente pode ter com alguém, é justamente isto: perceber a necessidade daquela pessoa e ajudá-la naquilo que de fato ela está ou esteja precisando. O cristão é convidado a fazer diferente, ir além, sempre, ultrapassar a fronteira daquilo que já está estabelecido. Ninguém, nenhuma instituição pede que você ame inimigo, pede que você goste daquele que puxa o teu tapete, nenhuma. O cristão é chamado a amar o inimigo. Por isso que é diferente. Por isso que, quando nós falamos do seguimento de Jesus, nós não estamos falando de uma coisa muito simples, mas de um projeto de vida. E a gente sabe o quanto isso é difícil, porque parte de uma liberdade muito grande, interior, e que nem sempre nós temos. Por exemplo, eu tinha um amigo, lá alguns anos atrás, muito importante na minha vida, muito importante. Aquelas pessoas que você confia plenamente, não é? E que você estabelece um vínculo de vida mesmo, não é? Aquelas coisas que às vezes nem com irmãos você tem, né? E em determinado tempo essa pessoa foi desonesta comigo, traiu a amizade. E eu fiquei me perguntando, mas o que é que eu fiz? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. O que é que eu fiz para essa pessoa? Porque até então, nada que fosse anormal num relacionamento de amizade. E eu fiquei preocupado, tentando encontrar as justificativas e comecei a me culpar por isso. E no entanto, eu cheguei até essa pessoa, depois de um tempo, e perguntei: o que é que eu te fiz para você ter sido desonesto comigo? Isso há alguns anos aí. Ele disse: você não me fez nada. Eu é que de fato fui desonesto contigo. Traí a sua amizade neste ponto. E qual foi a minha primeira reação? Ah, vim aqui me dar um abraço, que bom, adorei que você tenha feito isso. É lógico que não. Padre não é filho do nada. Às vezes as pessoas acham que padre não tem sentimento, que padre não fica com raiva. Fica assim, viu? E tem dia que fica mesmo. Não é, Marcos? Então, aí o que eu fiz? Eu me distanciei porque eu não consegui entender, como padre, não como padre, como pessoa, né? Por que é que isso acontece? Como que gratuitamente as pessoas simplesmente dizem que não quero mais que seja assim. E traem a amizade, não é? E demorou um bom tempo para que eu pudesse de novo ter um relacionamento com essa pessoa. Da mesma maneira? Não. Eu sempre ouvi desde criança que quando louça se quebra, não conserta mais. Você pode restaurar, e ela fica quase igual, mas não é. Tem lá o fiozinho do que quebrou. Mas o que é mais importante de tudo isto? É de que nós somos capazes de perdoar. Nós somos. E quem perdoa tem a capacidade de olhar para o inimigo e dizer: eu te perdoo. Pode demorar um dia, 2, 10 anos. Mas nós, hoje no Evangelho, aprendemos isso. Somos capazes. E isto não é porque nós somos pessoas melhores. Nada disso. Mas porque acreditamos na palavra. Acreditamos na Eucaristia que recebemos. Por isso nós não podemos, para a gente finalizar a reflexão, ficar com aquela desculpa assim: ah, eu não perdoo o Neno porque eu sou um ser humano. Isso é conversa para boi dormir.
Eu não perdoo porque eu não quero perdoar. O processo nós temos que estar dispostos a fazer. Vai doer, e muito. Porque é inadmissível quando alguém não te vê mais como aquela pessoa que sempre foi. É horrível você saber que aquela pessoa traiu, que aquela outra pessoa puxou o seu tapete, que aquela outra pessoa armou contra você. Isso é terrível, porque você se sente justamente a pior pessoa do mundo. Agora, nós como cristãos podemos reverter isso. Se nos chamam de bobos, não interessa. O importante é viver a liberdade interior de dizer: não, eu vou fazer diferente. Então não vamos inventar desculpas, vamos pedir a Deus. E eu sempre gosto de indicar isso. No momento da comunhão é um momento preciso para aqueles que comungam no corpo de Cristo, para aqueles que fazem a comunhão espiritual. Esse momento é preciso de intimidade com Deus, com o próprio Cristo. Então diga a Ele assim: olha, o que eu faço quando eu comungo ali no altar? Não sou digno, mas eu quero viver essa dimensão do perdão. Eu quero viver essa dimensão da liberdade interior, mesmo que seja o contrário do que as pessoas esperam de mim, mas eu quero fazer diferente. E essa comunhão, claro, nos ajuda a isso. Então, só para a gente finalizar isto, somos capazes de amar os inimigos. Podem pensar que é loucura o que eu estou dizendo, mas somos capazes. Portanto, não deixem isto se perder, principalmente vocês jovens. Não se iludam muito com aquilo que às vezes nós adultos, jovens também, às vezes dizemos: esse é assim mesmo. Não é não. A gente, quando quer, pode fazer diferente, tá bom?